Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa penúltima aula, certo? Eu queria avisar para vocês, dar um aviso, certo? Que dia 29, próxima sexta-feira, certo? A gente vai estar encerrando a disciplina, tá? Vai ser nossa última aula, dia 29. Aí eu não sei, certo? Eu sei que nós criamos o hábito, tá? Eu sempre passava uma vez por semana uma aula com uma atividade para vocês. Próxima semana, como vai ser nossa última semana, talvez eu faça duas aulas, certo? Consequentemente, vão ser duas atividades, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: quando eu estiver postando essa aula, certo? Eu ainda não vou ter me decidido se eu fiz ou não as duas atividades, tá? Mas enfim, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar. Sim, terminando o recado, desculpem. Como dia 29 vai ser nossa última aula, certo? Essa vai ser a data certa da última aula. Eu vou precisar que vocês respondam as atividades mais rápido, tá? Eu sempre dou o prazo de uma semana, mas como eu não vou conseguir dar o prazo de uma semana, porque eu vou ter no mínimo, a gente vai ter no mínimo aí duas aulas, certo? Uma hoje e outra na próxima semana, então vocês vão ter que responder num prazo mais curto. Antes eu dava uma semana de prazo, agora eu vou dar 3 dias. Essa atividade, no caso dessa aula, a gente vai ficar para próxima terça, né? Então, vocês vão ter 2 dias no final de semana, mais 2 dias da semana, tá? Aí eu vou tentar postar a próxima aula até quarta-feira, certo? Quarta ou terça-feira eu vou estar postando a nossa mais uma aula, que talvez seja a última, eu não sei se eu vou fazer só ela ou mais outra, tá? Mas eu acho que vai ser só mais uma aula. Então, vamos dar início. Sim, outra informação. Eu vou receber todas as atividades de vocês, certo? Até, deixa eu ver aqui no calendário, porque assim, como eu vou estar dando menos prazo para vocês fazerem as atividades, eu não vou cobrar, certo? Eu não vou penalizar quem entregar atrasado. Mas, ó, vocês vão ter até dia 2, certo? Eu espero todas as atividades de vocês até o dia 2 de junho, que no caso é na terça-feira da outra semana, certo? Não é da próxima, é da outra semana. Dia 2 de junho é o prazo que eu dou para vocês me entregarem todas as atividades. Quem não fez todas as atividades, faça, certo? Que eu vou receber até dia 2 e vou pontuar. Quem não me entregar as atividades até esse dia vai ficar sem ponto. E se não tiver a nota, vocês já sabem, né? Reprovam na disciplina. Então, tomem cuidado. Vamos dar início, de fato, à nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre qualidade, certo? O que é qualidade, quais são as suas ferramentas, certo? Qualidade, a gente inicia falando dela sobre o que significa a qualidade. A qualidade está relacionada à cultura, a um produto e à percepção do indivíduo, suas expectativas e necessidades. Depende de implantação de processos para uma melhoria contínua. Então, qualidade, pessoal, está ligado à melhoria contínua, certo? Faltou um acento aqui, mas enfim. Melhoria contínua. Então, isso seria o que significa qualidade, significa melhoria contínua, tá? Isso é um significado, não é um conceito, é o que significa, tá? A qualidade, ela se preocupa em três objetivos básicos, certo? Satisfazer as necessidades dos clientes, então os clientes sempre têm que estar satisfeitos ou a empresa sempre tem que buscar atender, certo? Essa satisfação deles. Aumentar a produtividade, então a empresa, com o passar dos anos, ela tem que alcançar níveis melhores de produção, tá?
e promover a realização socioprofissional dos trabalhadores. Quer dizer o quê? Que a empresa tem que possibilitar, certo? A empresa que preza pela qualidade, ela tem que possibilitar que os trabalhadores cresçam, que os trabalhadores se desenvolvam, que constituam uma carreira, certo? Que cresçam na empresa. Então, uma empresa que preza pela qualidade, ela tem essa questão de proporcionar também o crescimento dos trabalhadores. Ainda existe na qualidade algumas perspectivas, certo? De forma geral. Existem vários tipos de qualidade, pessoal. Qualidade relacionada a serviço, relacionado a bens, relacionado à educação, certo? Mas todas essas qualidades, todas essas perspectivas da qualidade, elas se complementam nesses dois pontos, certo? Qualidade quanto ao desempenho do produto. Então, o produto, seja, por exemplo, o produto de uma escola é o ensino, certo? O produto de uma fábrica é o bem que ele produz, que ele cria, tá? O produto, por exemplo, de uma prefeitura é o atendimento que eles dão à sociedade, certo? Então, essa qualidade quanto ao desempenho do produto tem que o que é que significa? Que os clientes, certo? As pessoas que estão consumindo, que estão usando aquele produto, seja esse produto um serviço, ou um bem, ou qualquer coisa, certo? Eles têm que se sentir satisfeitos com aquele desempenho. O produto tem que ter um desempenho, o produto tem que produzir algo, certo? Tem que entregar algo para os clientes com que seja proveitoso, tá? Resumindo, o produto tem que entregar um desempenho que agrade ao cliente, certo? E também a gente tem a qualidade quanto à existência de deficiências. Essa qualidade está ligada muito a você preservar sempre a questão de produtos, certo? Que eles não tenham defeitos ou, consequentemente, que tenham poucos custos, por exemplo, de desperdício, custos de produção, certo? Então, com essa qualidade relacionada à existência de deficiências, a empresa consegue o quê? Baixar os seus custos, consequentemente, ela consegue um aporte financeiro, ela consegue ganhar mais dinheiro de forma bem simples, certo? Então, essa é a diferença. A qualidade de desempenhar um produto é quando um produto, certo, ele entrega um desempenho que agrada, certo? É a questão, por exemplo, de você comprar um celular de qualidade e aquele celular de qualidade é muito superior aos outros. Por quê? Porque o desempenho daquele produto é muito superior, entendeu? E também tem a qualidade da existência de deficiências, que aqui é o quê? Está ligado mais a os custos da empresa. A empresa ter um custo baixo, certo? Em vários setores, custo de produção, custo de serviço, custo de mão de obra, custo de desperdício, qualquer custo, e, consequentemente, ela consegue aumentar seu lucro. Eu trouxe também para vocês sobre qualidade total. Qualidade total é decorrente da aplicação da melhoria contínua, certo? Nos processos de uma organização e tem como objetivo implicar toda a empresa, fornecedores, distribuidores e parceiros. Pessoal, a qualidade total é um procedimento onde todos os envolvidos, certo? Digamos, a empresa tem. Quem é que tem conexão com a empresa? Tem a empresa, tem os trabalhadores da empresa, tem os fornecedores da empresa, tem os distribuidores que entregam os produtos da empresa, tem parceiros que são pessoas ou empresas, certo? Que trabalham em algumas atividades específicas com a empresa ou que prestam serviço para a empresa, por exemplo, contador, escritório de advocacia, isso são parceiros, tá? Todos eles entram nesse processo de melhoria contínua. E isso é o que é a qualidade total, tá? A qualidade total é um conjunto de ferramentas, programas e métodos aplicados, certo? Sempre pense nisso, aplicados no controle do processo de produção.
Essa produção, pessoal, não achem que produção é só, por exemplo, a empresa que faz um produto ou a empresa que cria um serviço. Não, produção é qualquer atividade, certo, que gere lucro para a empresa. Qualquer atividade, tá? Isso é que é produção das empresas, a fim de obter bens e serviços pelo menor custo e melhor qualidade. Então, esse é o objetivo da qualidade total, certo? Conseguir o menor custo e a melhor qualidade. A gente nunca vai conseguir sempre o menor custo possível, sempre aliado, certo? Ligado à melhor qualidade possível. Mas a gente sempre tem que buscar essas duas coisas, tá? Essas coisas têm que estar a todo momento em conjunto, andar de mãos dadas, certo? Isso é o objetivo da qualidade total, certo? Objetivando atender às exigências e à satisfação dos clientes. Então, quando a gente consegue alcançar esse objetivo com a qualidade total, a gente também vai o quê? Consequentemente, se a gente vai conseguir oferecer um produto com menor custo, a gente vai conseguir o quê? Um preço mais competitivo. Se vai oferecer também um produto com melhor qualidade, os clientes vão ficar satisfeitos, porque a qualidade daquele produto é superior, certo? Então, isso é qualidade total. Esse processo, a qualidade total é essa melhoria contínua, certo? Aplicada sempre aos processos de produção, tá? Buscando, objetivando sempre o menor custo e a melhor qualidade, certo? Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre os mandamentos da qualidade total. A qualidade total, ela segue, certo? Esses 10 mandamentos aqui que eu trouxe para vocês, e eu não vou ler porque nossa aula é muito longa, tá? O que vocês têm que entender, essa figura é bem resumida e traz exatamente o que é que ela é, certo? Total satisfação com clientes, então a gente vai sempre buscar a satisfação do maior número de clientes possível, a geração participativa, então as pessoas elas têm que participar do processo, elas têm que contribuir com as decisões, certo? A constância de propósitos, certo? Aqui todos precisam, tipo, você precisa reforçar quais são os objetivos e quais são os princípios, certo? E insistir em qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a razão da empresa existir, certo? O aperfeiçoamento contínuo, sempre buscar melhorar, sempre buscar melhores resultados, certo? Desenvolvimento do RH, é o que eu falei para vocês em algumas aulas passadas. O maior recurso que uma empresa tem são as pessoas, certo? Então, buscar sempre o desenvolvimento de RH é um objetivo. Delegação, então, a gente sempre tem que buscar empoderar os colaboradores para que eles consigam tomar atitudes atitudes proativas, certo? É uma coisa que eu cobro também muito de vocês, que vocês sejam proativos, porque pessoas proativas, elas são muito importantes dentro da empresa, e elas são também as que mais se destacam, certo? Garantir qualidade, então a gente tem que sempre trabalhar para que a qualidade sempre exista nos nossos produtos. A não aceitação de erros, então a gente vai buscar sempre o zero defeito, zero desperdício, certo? E isso quer dizer o quê? Baixo custo para a empresa. A gerência de processos, aqui a empresa sempre tem que integrar todos os processos, certo? De uma ponta a outra, seja do chefe, diretor, presidente, até o cliente. Todos os processos têm que ser monitorados, certo? E a disseminação de informação. A empresa tem que ser transparente, tá? Uma empresa transparente, uma empresa que mostra para os seus funcionários o que ela está buscando, é uma empresa que está, alinhada, que ela está trabalhando em conjunto, certo? E eu trouxe esses dois pontos para vocês. A qualidade, ela não é mais um diferencial. Hoje, uma empresa não precisa buscar uma qualidade para se diferenciar no mercado. Hoje, a qualidade é essencial para que as empresas
consigam se sustentar no mercado, certo? Então, sem qualidade hoje, uma empresa não fica muito tempo no mercado, certo? Agora, a gente vai falar sobre introduzir as ferramentas de qualidade. Pessoal, na aula de hoje eu trouxe várias ferramentas, certo? Várias. E essas ferramentas vão ser a atividade de vocês no final, certo? Eu vou explicar melhor, mas se concentrem nessas ferramentas, que vocês vão precisar escolher uma delas para fazer a atividade. As ferramentas da qualidade são técnicas usadas para se aperfeiçoar os processos de gestão da empresa. Então, todas as ferramentas, existem várias, e cada uma trabalha de um jeito diferente, mas todas elas têm o mesmo objetivo: aperfeiçoamento, certo? Elas podem ser aplicadas em todas as empresas e objetivam auxiliar na identificação dos problemas ou de possíveis aprimoramentos de prática de gestão. Então, toda ferramenta de qualidade vai buscar aperfeiçoar a empresa através, certo? Esse aperfeiçoamento através dessa identificação dos problemas, certo? E desses possíveis aprimoramentos, que você pode não encontrar um defeito, não encontrar um problema, mas um processo, uma atividade, uma ação, um trabalho, ele pode ser melhorado, ele pode alcançar melhores resultados, mesmo que ele não esteja, certo, sendo um problema. Bom, pessoal, a primeira ferramenta que eu trouxe para vocês é o 5S. O 5S, ele é um conjunto de ações, certo, que visam melhorar as condições no ambiente de trabalho. O 5S, ele é constituído, pessoal, por 5 palavras em japonês, certo? Essas 5 palavras aqui. O que é que essas palavras trouxeram? Essas palavras são palavras usadas no Japão, na produção do Japão. E elas foram traduzidas para o Brasil como se fosse os 5 sensos, certo? Então, o primeiro senso é um senso de organização. Nesse senso de organização, a gente vai falar sobre como o trabalho pode ser organizado, quais são os recursos que a gente tem que utilizar, por que a gente não precisa deixar todos os tipos de recursos, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, certo? O senso de limpeza está ligado a sempre deixar o ambiente, certo? O local de trabalho do mais limpo possível, organizado, limpo mesmo, realmente no senso de limpeza. O senso de saúde e higiene, certo? Que está ligado a o senso de você sempre se preservar pela saúde, pela sua própria saúde, pela saúde dos seus colegas, certo? Então, você sempre, por exemplo, quando você está doente, você não vai trabalhar. Por quê? Porque você não vai conseguir, claro, né? Sempre avisando ao seu chefe. Mas você tem que pensar nesse senso de saúde e higiene, porque quando você avisa para o seu chefe que você não vai trabalhar, o que é que você está fazendo? Se preservando, porque se você está doente e você for trabalhar, você pode ficar mais doente, certo? Isso gerar mais prejuízo para você e também para a empresa, porque não vai ter uma pessoa lá produzindo, certo? E também você vai se preocupar com a questão dos seus colegas, porque se seus colegas também ficaram doentes, certo? Digamos que você está com a gripe, aí várias pessoas de um setor vão ficar doentes e isso vai afetar muito a empresa, entendeu? O senso de autodisciplina está ligado a todos esses sensos, certo? A todos essas 5 palavras. O senso de autodisciplina é sempre manter está ligado a manter todas essas práticas. Porque se vocês perceberem, o senso de organização, certo? Como eu falei para vocês, de limpeza e a gente são sempre práticas, são sempre atitudes que a gente tem que tomar. Então, o senso de autodisciplina está ligado sempre a pegar os 5 sensos, certo? E sempre mantê-los em prática. E o outro senso que faltou aqui para falar para vocês é o senso de utilização, onde a gente vai focar em utilizar somente, certo, os materiais que a gente realmente necessita, buscando sempre a otimização de tempo e a otimização de recursos, tá? O objetivo do programa 5S, sim, pessoal, destacando, se vocês têm alguma dúvida sobre esses programas, ou sobre essas ferramentas, desculpem, não programas, ferramentas,
Pesquisem na internet também para vocês conseguirem informações, certo, que complementem a aula de hoje, para vocês fazerem a atividade de hoje, tá? Dessa aula. O objetivo do programa 5S sempre é o quê? É organizar os ambientes de trabalho, certo? Para obter o máximo de desempenho com a melhor condição possível. Então, esse 5S, ele está ligado a isso, a você buscar sempre a máxima produção, certo? Porque você vai ter sempre o quê? O melhor ambiente, um ambiente onde as pessoas sabem o que é que tem que utilizar, um ambiente que é organizado, então todo mundo sabe onde estão os recursos que precisam, um ambiente limpo, então ele sempre, por estar limpo, ele vai trazer uma sensação de mais agradável do local, um lugar seguro, certo? Onde as pessoas não ficam doentes, e um senso de autodisciplina, onde todas as pessoas sabem que todos esses sensos, certo? Eles precisam estar sendo colocados em práticas a todo momento, tá? Essa ferramenta trabalha isso, trabalha comportamentos dentro, certo, da empresa ou dentro de um setor, para que ela continue sempre melhorando, sempre buscando o melhor resultado. A segunda ferramenta que eu trouxe para vocês é o PDCA, tá? O PDCA é uma sigla em inglês que vem de Plan, Do, Check and Act, certo? Essas 4 palavras em inglês significam planejar, fazer, checar e agir, certo? Existem outros tipos de, por exemplo, essas traduções que eu estou dando para vocês, planejar, fazer, checar e agir, elas podem ser traduzidas, por exemplo, como, ao invés de agir, executar, certo? Ou, desculpe, em vez de fazer, executar. Em vez de agir, tomar uma atitude, refletir, entendeu? Planejar tem identificar. Como essa figura está trazendo para vocês. Mas, aqui, ó, o ciclo PDCA, que é como também a gente chama essa ferramenta, o ciclo PDCA, ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de planejamento, aonde o que a gente identifica um problema, certo? Vocês conseguem ver aqui na figura, identifica um problema, descobre onde começa esse problema, tá? Planeja nessa primeira etapa. Isso tudo é só uma etapa, certo, pessoal? Planeja as melhorias, certo? Que você pode pensar para você resolver aquele problema e cria um plano de ação, tá? Aí a gente vai para a segunda etapa, certo? Na segunda etapa é a etapa de dirigir ou executar. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse plano de ação que foi criado na primeira etapa, a etapa de planejamento, e a gente vai o quê? Envolver as pessoas e executar o plano. Então a gente vai pegar um grupo de pessoas para resolver aquele problema, certo? Digamos que o problema seja alguma atividade de um setor. O setor não está produzindo bem, não está tendo bons resultados, então você vai ter que envolver essas pessoas, envolver elas para que você consiga, com o plano de ação que você criou, executá-lo, certo? Porque você não consegue executar um plano sozinho, já que você vai impactar várias pessoas, tá? Depois que você pegar as pessoas, executar, certo? Realizar aquele plano de ação que você criou, você vai para a terceira etapa, que é a etapa de checagem ou de análise, certo? Na terceira etapa, você vai o quê? Analisar se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente aconteceu. Porque pensem comigo, quando você cria um plano de ação, você quer o quê? Que determinado resultado aconteça, mas você só vai saber o que aconteceu quando você aplicar, certo? Então, depois que você aplicar, executar o plano, certo? Que você executa na segunda fase. Na terceira, você vai checar quais foram os resultados que você conseguiu, certo? Depois que você analisar e ver quais resultados você conseguiu, você vai para a quarta e última etapa, que é a etapa de agir, certo? Você vai ter as informações, os resultados do que aconteceu com o plano que você criou, aí você vai na quarta fase. Se deu certo, certo? Você tenta padronizar aquela solução para ajudar sempre que aquilo ocorrer e para aperfeiçoar, certo? O processo da empresa.
e você compartilha aquele aprendizado, compartilha aquele conhecimento. Se não deu certo, você vai o quê? Pensar o que pode ser mudado, como aquele plano de ação pode ser melhorado, e aí você executa novamente. Você volta, certo? Se não deu certo, para a fase 1. Agora, fique claro, não achem que quando, por exemplo, o problema foi resolvido, certo? Lembre o que eu falei para vocês, nem sempre aperfeiçoamento, que é o que a qualidade busca, certo? Melhoria contínua, nem sempre o problema ou aperfeiçoamento vem de um problema. Você pode resolver um problema, certo? Como você pode sempre o quê? Melhorar uma prática. Então, mesmo que dê certo, tá? Mesmo que aconteça de você conseguir aqui, no caso da figura, resolver o problema e compartilhar a informação, você sempre tem que voltar para a fase 1. Por quê? Porque você vai ter que avaliar também o seu resultado. Não, professor, mas eu criei a ação e deu certo. Certo, mas se você ficar só com aquela atitude, só com aquela ação que você fez uma vez e deu certo, você não vai evoluir. Então, é por isso que a gente fala de ciclo, porque esse PDCA é uma roda onde vai girando, certo? Todo o processo você gira, você sempre planeja, sempre executa, você sempre analisa e você age, certo? Você sempre vai agir sobre a questão de se aquilo deu certo, o porquê deu certo, mas sempre tem que pensar e analisar aquela situação, tá? Cada etapa do ciclo PDCA funciona, certo? De forma interligada. Então, todas as fases são ligadas, certo? Umas com as outras. Então, todas as 4 fases são uma coisa só. O PDCA é uma coisa só. Não dá para você executar só uma fase, depois você executa a primeira, depois você vai para a terceira. Não. Isso daqui é um ciclo, aqui é um fluxo de informação. Então, elas são ligadas e o PDCA sempre gira, certo? Essa informação sempre tem que girar para ela ser o quê? Atualizada ou melhorada, tá? Na próxima ferramenta, a gente tem o fluxograma. O fluxograma vocês já devem ter visto, certo? Em outras disciplinas, ou você já devem ter ouvido falar. O fluxograma, para que é que ele serve? Ele é uma ferramenta básica, pessoal. Ele é uma representação gráfica, certo, do fluxo de documentos ou processos, pode ser qualquer coisa, o documento ou processo, informação, de forma geral, como esse fluxo deve ocorrer, certo? Entre quais departamentos, por exemplo, se você tem uma ideia, se uma solicitação, você tem que falar com o seu chefe, do seu chefe ele passa para o RH, do RH ele passa para a gerência ele passa para a diretoria, certo? Existe um fluxo onde a informação tem que percorrer para que todos consigam, certo, ter a informação, a consciência daquilo. O objetivo é permitir o entendimento dos processos da empresa, permitindo a minimização, certo? Então, diminuição, simplificação e também a questão do enxugamento, tá? A diminuição dos processos. Porque vocês podem pensar que, por exemplo, nessa figura que eu trouxe para vocês de um fluxograma, professor, mas são muitas etapas, é muita burocracia. Só que essa burocracia, ela é necessária, certo? Para depois você não ter o quê? Um retrabalho. Você tem que informar aquela mesma informação ou passar um documento, tudo de novo, por quê? Porque ela não passou por onde ela tinha que passar. E o fluxograma, pessoal, ele é caracterizado por símbolos, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Cada um tem uma forma geométrica, certo? Os círculos alongados indicam início e final, certo? Então, esses círculos aqui, os mais alongados, é o começo do processo e o final do processo, certo? As setas, desculpe, as setas, elas indicam um sentido. Então, tá aqui, ó, para baixo, para o lado, se ela, no caso do nosso exemplo aqui, tá? Os retângulos, certo? Eles indicam, no nosso caso, a gente não vai ter um retângulo, mas
a gente consegue, existe essa informação. Os retângulos são ações, certo? Os losangos são opções. Quais são as opções que a gente vai ter, tá? Então, aqui, a gente tem as informações. Se a lâmpada estava plugada, se sim, se não, o que acontece, o que a gente faz, certo? Então, essa ferramenta é uma ferramenta o quê? Para facilitar o fluxo da informação. Esse é o objetivo dessa. Com a informação circulando de uma maneira melhor, a gente tem o quê? Uma qualidade melhor nela. Então, por isso que ela é importante, o fluxograma. Na próxima, a gente tem o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, como essa figura está mostrando para vocês, isso é o diagrama de Pareto, ela está ligada ao quê? Ela é um recurso gráfico utilizado para a identificação e classificação das causas das perdas. Por exemplo, aqui tem cada setor, ó, setor de fabricação, matéria-prima, transporte, de instalações e outros, que tem nessa empresa, certo? Essa porcentagem é a porcentagem de falha. Vocês conseguem ver que ó, o ponto começou em fabricação. De fabricação para matéria-prima, a falha já beira os 50%. Vocês conseguem ver isso? Certo? A frequência é de 50%, desculpe. A falha já beira o quê? Os 70%. Certo? E a frequência é quase 50 vezes. Tá? Quando a gente chega na matéria-prima, tá? Da matéria-prima para o transporte, a gente já o quê? A gente já aumenta mais, certo? Mais 10% aproximadamente. Não é isso? Que a gente já tem quase 80% do nosso problema, das nossas ocorrências de falhas estão em simplesmente três, certo? Três setores. E aonde com dois setores, entre fabricação e matéria-prima, já acontece o quê? Quase 70% dos nossos problemas. Então, aqui, 2/3, desculpem, pessoal, 2/5, certo? Da nossa empresa geram 70% de falha, certo? Como vocês vão entender aqui, qual é a função desse objetivo não, desculpem, dessa ferramenta? O que é que ela faz? O objetivo é definir e compreender qual a medida terá melhor resultado. Então, digamos que você vai ter que resolver um problema, só que você identifica que tem problemas, por exemplo, nosso exemplo, nesses 4 setores aqui, certo? Nesses 5 setores. Mas você sabe que 70% dos seus problemas estão só nesses 2 setores. Então, se você buscar resolver só o problema nesses 2 setores, você já resolve praticamente quase todos os seus problemas, certo? Então, esse gráfico ele é composto de barras em ordem crescente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a fabricação tem quase o quê? 60% 60% não, 60 falhas, certo? A matéria-prima, ela tem pouco mais que 35 aproximadamente falhas, certo? O transporte já tem bem menos, tem só pouco mais do que 20, certo? Então, ela pega, certo? Essas barras são em forma crescente das frequências das ocorrências, incluindo os valores em porcentagem. Então, aqui é a porcentagem de quantas vezes aquela ocorrência, certo? Ela ocorre. Qual é a frequência daquela ocorrência, tá? E essa linha, ela busca sempre o acumulado. Então, essa linha não é, por exemplo, professor, o outros é o que tem o resultado pior. Não, não é. É porque ele é o final. Então, ele chega ao 100%. Se aqui, certo? Se partindo, por exemplo, já em fabricação, a gente identifica o quê? Que tem aproximadamente 40% dos problemas, certo? Quando a gente chega em matéria-prima, a gente já tem 70%. Aí a gente vai para onde? Para transporte. Em transporte, a gente tem quase 80%, tá? Aí quando a gente vai para instalações, a gente tem mais praticamente 20%. Desculpa. Tem bem, não, tem bem mais do que 10%, ou pouco mais que 10%, certo? E aqui praticamente não sobra nada, porque quando a gente já está em instalações, a gente já está aqui próximo dos 95, 96,
Então, os outros não tem, você consegue ver que a frequência é muito pouca, certo? Esse aqui é uma reta do acumulado de todas as frequências, no caso, todos os problemas que ocorrem na empresa. Então, essa ferramenta é muito importante para a gente identificar quais são os setores, certo, que estão tendo mais problemas, e esses setores que estão tendo mais problemas, eles merecem o quê? Uma prioridade na resolução de problemas. Agora, vocês entendem o porquê essa ferramenta é tão importante, certo? Porque ela consegue dar essa informação muito útil de quais são os setores que estão dando mais problemas. Na ferramenta do brainstorming, certo? Que esse brainstorming é uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias, ela é utilizada para resolver algum problema, certo? Desenvolver e estimular ideias criativas, além de desenvolver novos projetos. Pessoal, na tempestade de ideias, certo? O que acontece? A empresa tem algum problema ou precisa de alguma ideia, só que ela não tem ideia do que ela faz. Aí o que é que ela tenta? Ela usa o brainstorming, que é o quê? Você une pessoas, você faz um grupo, certo? Como a gente vai ver aqui nesse passo a passo. Ora, utilizam-se de um ou mais grupos de pessoas, certo? Vai depender do que a empresa quiser, aonde tem que haver o quê? Um facilitador, certo? Um facilitador que define o objetivo. O facilitador, pessoal, é aquela pessoa que, por exemplo, numa dinâmica, certo? Ou em alguma atividade, ela é quem está coordenando, certo? Então, o facilitador vai existir lá na ferramenta do brainstorming para quê? Para dizer, pessoal, a gente tem que pensar sobre isso, nosso problema é esse, a gente tem que resolver isso. Então, ele vai ser a pessoa que vai direcionar, certo, as discussões e as ideias para que seja resolvido determinado problema, tá? Esses grupos, eles podem ser de até 10 pessoas, então, se tiver mais que 10 pessoas, é recomendável que você faça mais do que um grupo, certo? Cada pessoa tem até 10 minutos para falar, certo? Sobre suas ideias. Então, aqui, o que é que você fala? Você fala, por exemplo, nós temos um problema em relação à produção. A gente precisa de soluções. Aí cada pessoa vai dar uma ideia de o que cada um acha que pode resolver aquele problema de produção. Nesse momento, ninguém pode criticar a ideia. Então, a pessoa pode falar qualquer coisa e o que ela quiser naquele momento e ninguém pode dizer nada. Por quê, pessoal? Porque nesse momento é o momento de maior criatividade. A ideia é o momento onde as ideias elas vão estar florescendo, elas vão estar surgindo. E se alguma pessoa criticar alguma ideia, pode chegar a inibir uma outra pessoa ou até inibir aquela pessoa que está tentando dar uma ideia para resolver o problema. Por isso que ninguém pode criticar em momento algum quando a gente utiliza, certo, a tempestade de ideias, tá? No quarto passo, a gente vai o quê? Todos devem conhecer as ideias, então as ideias que cada um teve, cada um naquele grupo teve, certo? Ou que está participando da tempestade de ideias. Cada um vai ter que comunicar a sua ideia para todos, então todo mundo tem que conhecer as ideias dos outros, e a gente sempre deve eliminar aquelas ideias que são parecidas, porque podem ter colegas que o quê? Que pensaram a mesma solução ou tiveram a mesma ideia. Então, nesse caso, a gente elimina as ideias, tá? E por último, são selecionadas as melhores ideias. Então, o grupo entende quais são as melhores ideias para resolver aquele problema, certo? Lembrando, né, que a gente só exclui as ideias que foram iguais. Depois, por último, o grupo escolhe as melhores ideias para resolver aquele problema, certo? Que o facilitador indicou qual era o problema. Mas as ideias que não foram escolhidas como melhores, elas não são descartadas. Por quê? Porque essas ideias podem ser aprimoradas com o tempo, certo? E elas podem ser úteis no futuro. Então, essa é a principal
vantagem da ferramenta do brainstorming, que significa tempestade de ideias. É você estimular a criatividade das pessoas para que elas resolvam, certo? Juntas, resolvam um problema da empresa, certo? Nessa próxima ferramenta, a gente tem o diagrama de Ishikawa. A gente tem vários nomes, pessoal, para esse tipo de ferramenta. Algumas chamam ele de diagrama ou de espinha de peixe, tá? Porque toda essa ferramenta realmente parece uma espinha de peixe. Se vocês pensarem, aqui é a cauda do peixe e aqui é a cabeça do peixe e essa aqui são as escamas, tá? No diagrama de Ishikawa, ele é criado para facilitar a identificação e estruturar hierarquicamente os fatores que necessitam de melhoria ou causas, certo, de um determinado problema, certo? Digamos assim, quais são as causas de um problema, qual é o problema que ocorreu, o que aconteceu. Então, aqui a gente vai desenhar, certo? Nesse diagrama, quais são os problemas e quais são as causas desse problema, tá? Na elaboração desse diagrama, deve-se definir as principais causas em 6 áreas, certo, pessoal? Essas 6 áreas são método, mão de obra, material, medida, certo? Meio ambiente e máquina. Na área de materiais, os problemas são relacionados aos insumos. A gente tem que identificar quais são os problemas relacionados ao insumo. Por exemplo, matéria-prima, certo? Ou componentes. Então, qualquer problema relacionado a algum material que a empresa tenha, tem que ser colocado nessa escama aqui. E, além do problema material, a gente identificar o que é que causa, certo? Digamos aqui, o problema desse lado material, o problema é, vamos dizer, falta de componentes. Então, a gente não tem peças para reposição, certo? E isso afeta a produtividade da empresa. Aí a gente vai identificar o que é que causa esse problema material, certo? A gente, na escama de métodos, a gente tem problemas na execução, certo? Então, o método está ligado à execução do trabalho. Quando aquele trabalho é executado, tem um problema de execução e aquela execução não é a melhor. Então, isso causa esse problema, certo? A gente tem no de matéria-prima, certo? Ou, desculpe, na área de mão de obra, a gente tem um problema que é ligado à pessoa, certo? Existe uma falta de qualidade naquela pessoa que ela não consegue desenvolver bem aquela atividade, certo? Aí você pensa, professor, mas qual é a diferença de execução e mão de obra? Porque tudo não é o que o operador faz, o trabalhador faz e executa errado e dá um problema? Não. O método, você pode ter uma pessoa super qualificada, mas aquela forma não é a melhor forma de se executar, certo? No caso da mão de obra, está ligado a realmente, por exemplo, a um aperfeiçoamento da pessoa. Ela pode saber qual é a melhor forma de executar, mas ela pode não ter o conhecimento, a capacidade, certo, de resolver. Ou até, por exemplo, aquela pessoa pode ter essa capacidade, só que ela está passando por um problema pessoal, onde ela não consegue desempenhar bem o trabalho dela. Então, aquilo é um problema dela, ligado à pessoa, e não ligado ao que ela faz, certo? Na parte de máquinas, a gente tem a má operação das máquinas. Então, a gente, por exemplo, pode ter operadores que utilizam mal a máquina e essa má utilização está levando a custos maiores, certo? No meio ambiente, na área de meio ambiente, a gente está falando muito mais do clima da empresa. Como assim, professor, do clima? Digamos que você trabalha numa empresa, a pressão é muito alta, certo? As pessoas gritam umas com as outras, existe muito, existe muito falta de comprometimento na empresa, então você depende de uma pessoa e aquela pessoa não é comprometida, então ela prejudica seu trabalho. Isso é uma questão de meio ambiente, certo? Meio ambiente da empresa, o clima da empresa, como é o ambiente de trabalho, certo?
e os problemas relacionados essa área do meio ambiente, certo? Ao ambiente de trabalho, elas estão localizadas nessa escama. E por último, na área de medida, certo? Aqui está ligado mais a processos de gestão, processos administrativos. Falta de monitoramento, que consequentemente ocorrem por algum motivo, por exemplo, o funcionário que deveria estar monitorando não está fazendo isso, certo? Ou não existe um monitoramento ideal daquelas atividades. Então, a causa que leva a esse monitoramento de má qualidade é, por exemplo, a falta de algum procedimento para isso, certo? E todas essas áreas, pessoal, vão levar a um efeito, que é o problema, entre aspas, que a gente vai querer resolver, certo? O efeito aqui, que é a ponta da cabeça do peixe, ele é o que a gente busca resolver. A gente vai encontrar vários problemas dentro da empresa. O peixe inteiro é como se fosse a empresa. A cabeça é como se fosse o problema que a gente quer resolver. E cada área, e cada escama dessa é o quê? É um problema que a gente encontrou em cada setor desse, em cada área dessa. Ou problemas que a gente encontrou que se enquadram, certo? Nessas 6 áreas que eu trouxe para vocês. Essa ferramenta de qualidade é muito boa, por quê? Porque você consegue, digamos, você tem um problema grande, um problema geral da empresa, e você consegue resolver ele fazendo o quê? Identificando problemas menores, problemas específicos que levam a esse problema maior. Então, você consegue trabalhar problemas menores para que resolva, certo, esse problema maior. Tá? É por isso que essa ferramenta é boa, essa ferramenta de qualidade, o diagrama de Ishikawa, ele é tão importante, tão utilizado também, certo? Na administração, na gestão, certo? Porque ele consegue identificar problemas específicos para resolver o problema da organização, da empresa. Na ferramenta 5W2H, pessoal, aqui ela é utilizada para quê? Essa ferramenta é muito utilizada para a criação de planos de ação, tá? A gente viu, por exemplo, lá no ciclo PDCA sobre a criação de um plano de ação. Essa daqui é uma ferramenta que é utilizada para criar um plano de ação, certo? Que são utilizados para quê? Esse plano de ação para solucionar situações desejadas ou problemas, certo? Aonde a gente tem 7 palavras aqui em inglês, certo? Que é o who, certo? O how much, o what, o why, where e when. Cada palavra dessa são palavras em inglês, onde o when significa quando. Então, aqui, quando a gente for criar nosso plano de ação, a gente vai responder quando ocorreu o problema, quando a gente vai ter que resolver aquele problema, onde está a localização daquele problema, por quê? Por que devemos resolver aquele problema, o que, qual é o problema, quanto custa para resolver aquele problema, como a gente vai resolver o problema e quem vai resolver esse problema. A gente respondendo, pessoal, a essas 7, certo? Perguntas aqui, a gente vai conseguir criar um plano de ação mais completo e com uma qualidade maior, o que vai, consequentemente, levar ao quê? A uma criação de um plano de ação melhor, certo? Então, essa ferramenta está ligada à qualidade do processo da empresa. Na penúltima ferramenta que a gente tem a técnica do GUT, certo? O GUT ela é utilizada para ordenar o nível de importância das ações, priorizando as decisões que menos prejudiquem a empresa. É preciso enumerar os problemas relacionados às atividades no departamento, na empresa e nas tarefas diárias, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o que é um GUT. O GUT é um cálculo onde, digamos que a gente tem um problema, só que a gente tem vários problemas. Então, a gente tem que definir o quê? Qual é o nível de importância de cada um. Então, a gente faz um cálculo, certo? O cálculo a gente vai
Deixa eu tentar aqui desenhar para vocês, certo? A gente vai pegar o G, certo? E vai multiplicar com o U, e o U também a gente vai multiplicar com o T. Então, a gente vai ter o quê? Um nível de importância. A importância, ela é igual a essa conta aqui, certo? O G vezes o U vezes o T, certo? Então, a gente vai definir com base nessa escala aqui, onde 1 significa sem gravidade, no caso aqui, né? O é no que pode esperar e que o T não irá mudar. O que significa cada certa letra dessa? Gravidade, urgência e tendência. No GUT, tá, pessoal? Deve ser atribuída uma nota para cada, certo? Para cada digamos assim, fator desse, certo? O fator gravidade, fator urgência e fator tendência. A gravidade é o impacto, certo? O impacto que a empresa vai ter, ele deve ser analisado nele. Os efeitos que o problema vão ter se não for resolvido. Então, se a gente não resolver o problema, qual é a gravidade daquilo, certo? Qual é o impacto que a empresa vai ter se a gente não resolver aquele problema? O quão grave é aquele problema? Já na urgência, representa o prazo, certo? É a questão do tempo. É preciso saber em quanto tempo o problema precisa ser resolvido. Então, aqui, pessoal, a gente tem que saber, certo? Quão urgente é esse problema? A gente tem que resolver esse problema logo, a gente pode esperar um pouco, tem que ser resolvido agora, certo? E, por último, a gente tem a tendência. A tendência, ela é o potencial do problema. Quão aquele problema, certo? Quanto aquele problema pode piorar. Então, digamos que com o passar do tempo, o problema não piora, ele continua da mesma forma. Mas, por exemplo, digamos que a gente tem uma máquina parada. Aí aquela máquina parada, se ela estiver parada um dia, certo? O prejuízo para a empresa é aquele prejuízo de um dia. Mas se ela ficar parada 5 dias, o prejuízo é 5 vezes maior. Então, a tendência de piorar é muito maior, certo? Então, com esse cálculo, você atribui uma nota para o problema, certo? Uma nota de 1 a 5 e você multiplica. Quanto maior for o resultado da importância, certo? Mais, mais urgente significa, certo? Maior é a importância de se resolver aquele problema. Então, sempre quando você tiver vários problemas, você utiliza essa ferramenta para você descobrir qual dos problemas ele tem um nível de urgência, ou desculpe, de importância maior, certo? Por último, pessoal, a gente tem a ferramenta chamada Kaizen. O Kaizen, ele também é uma palavra japonesa, certo? E ele é como se fosse uma filosofia que a empresa tenta adotar. O que é o Kaizen? O Kaizen significa melhoria contínua, certo? Como todas as qualidades, só que ele é o quê? Na vida em geral. Então, a melhoria contínua, a qualidade vai estar presente sempre, todos os dias. Pode ser da empresa, como pode ser também na vida, certo? Dos colaboradores, dos trabalhadores. O Kaizen é uma prática contínua, então ela nunca para, certo? Não tem nenhum dia onde o Kaizen não seja aplicado. Ela possibilita a eliminação de desperdícios na manutenção das máquinas, nos processos e nos produtos novos. Como a gente está sempre buscando melhorar durante todos os dias, certo? Na empresa ou até nas nossas vidas, a gente sempre vai alcançar resultados melhores. Porque realmente, pessoal, um trabalho de formiguinha, tá? A gente vai fazer de pouquinho em pouquinho, mas todo dia, todo mundo fazendo de pouquinho em pouquinho, no final do mês, no final do ano, a gente vai ter um resultado muito, muito melhor, certo? Na implantação, as pessoas, as pessoas realizam suas atividades visando melhorar o dia a dia, certo, pessoal? Então, o foco é o dia a dia do trabalho, por meio de redução de custos e mudanças inovadoras. Então, as pessoas sempre vão buscar
certo? Diminuir os custos ou também buscar mudanças inovadoras, novas ações, novas práticas que sempre tenham a inovação como foco para que a gente consiga sempre, certo? Sempre melhorar os resultados. Os envolvidos, eles devem sempre ser estimulados a focar seu trabalho para metas comuns. Então, aqui, diferente das outras ferramentas, onde a gente tinha um problema grande, que a gente tinha que usar uma ferramenta para resolver esse problema e tudo, aqui os problemas são comuns, entendeu? Por exemplo, produzir determinadas quantidades naquele dia, certo? Produzir mais durante cada dia, sempre chegar no horário, no trabalho, certo? Sempre atender a, as demandas daquele dia, certo? Então, são sempre coisas pequenas, são sempre metas comuns, nada de extraordinário, nada muito importante, são sempre coisas assim do dia a dia mesmo, certo? Por quê, pessoal? Porque o resultado vem sempre do coletivo. Imaginem vocês, se todos na empresa, certo? Focarem em melhorar o seu dia a dia, focarem em metas comuns, em metas que até podem parecer bobas e que não fazem nenhum sentido ou que não têm até efeito na empresa, mas se todos atenderem aquilo, certo? O coletivo vai trazer um resultado estrondoso, certo? O Kaizen é uma das ferramentas mais, vamos dizer assim, que trazem o maior impacto para uma empresa, certo? Tanto por isso que eu chamo ela, o Kaizen é uma filosofia, certo, de vida, é um estilo de vida da empresa, certo? Ela é muito simples, mas extremamente eficiente, extremamente poderosa, certo? Nos resultados dela. O Kaizen, pessoal, para fechar essa ferramenta, ele segue 8 mandamentos, certo? Todos devem estar envolvidos, tá? Então, todas as pessoas precisam entender e adotar o Kaizen na empresa. A estratégia é barata, então ela é uma estratégia, pessoal, focada nas pessoas. Então, não precisa haver um treinamento, não precisa haver uma compra de um material, certo? Não precisa. A estratégia ela é barata porque ela é focada no comportamento, certo? Ela obtém maior produtividade, certo? Então, obter maior produtividade é um foco dela, e essa produtividade vem do quê, né? Dessa melhoria do dia a dia, certo? Nessas metas comuns. Transparência nos processos, tá? Então, todas as pessoas precisam sempre conhecer o que a empresa está fazendo, quais são as atividades da empresa, o que a empresa está desenvolvendo, o que a empresa está buscando. Então, todos têm que ter conhecimento sobre as informações na empresa, certo? A empresa precisa ser transparente. A atenção, certo? O quinto aqui. A atenção é focada no local de maior necessidade. Então, quando a empresa entender que existe um setor, existe uma área, existe um local específico da empresa onde é necessário maior, certo? Aquelas práticas de melhoria. Então, é focado nela, certo? No local de maior necessidade, certo? Também a gente tem o foco na melhoria dos processos. Então, o foco é nos processos, é em melhorar os processos, é em melhorar o dia a dia, é em melhorar a forma de trabalho, tá? O sétimo, a priorização da melhoria das pessoas. Então, a gente vai sempre ter buscando, por exemplo, não só uma questão de estudo, certo? A melhoria das pessoas não é só uma questão de aperfeiçoar os colaboradores, os trabalhadores através de cursos, estudos, mas sim a melhoria também é priorizando as questões comportamentais, certo? Ser educado com seu colega, chegar sempre na hora do trabalho, ser proativo, certo? A melhoria das pessoas é o que mais, certo? Eu pude destacar de vocês aqui, mais importante, certo? Até mais do que o oitavo, que para mim é extremamente importante também. É o foco no aprender fazendo. Então, a empresa vai sempre buscar melhorar no dia a dia.
Só que a gente sabe que toda vez que a gente tenta uma coisa nova, a gente tem muito medo de errar, certo? E errar faz parte. A gente só consegue melhorar, a gente só consegue crescer, a gente só consegue ser o melhor se a gente errar. Se a gente tiver medo de errar, a gente nunca vai conseguir se superar, certo? Que só consegue, tá, melhorar e só consegue crescer e se destacar se você aprender fazendo. Você tem que fazer, você tem que errar para você aprender, certo? Então, como ela também o Kaizen é uma coisa do dia a dia, focado no dia a dia, focado nas pessoas, então não há tempo para, por exemplo, vamos fazer um treinamento com todo o setor. Não. A gente precisa fazer o quê? Focar nas atividades do dia a dia, nas atividades diárias. Então, isso é por isso que existe esse foco no aprender fazendo. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão do Kaizen, que é uma parte filosófica, onde toda a empresa foca em todos esses objetivos, certo? Nesses 8 mandamentos aqui, para que a gente consiga uma melhoria contínua durante todo o tempo, durante todo o dia, com metas comuns, certo? Bom, pessoal, agora sobre nossa atividade. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham uma dessas ferramentas que eu falei para vocês, certo? Vistas na aula de hoje, e aplique ela na empresa onde você trabalha. Então, você pode ou fazer isso, certo? Ou no seu setor, onde você trabalha, ou até no seu trabalho. Como assim, professor? Digamos que vocês, sei lá, não conheçam todas as informações da empresa onde vocês trabalham. Aí vocês podem aplicar ou só no setor de vocês, certo? Vocês podem escolher, ou aplica na empresa, certo? Total. Esse texto vocês vão escrever. Vocês vão escolher uma ferramenta e vão aplicar ou na empresa, ou vão aplicar no setor de vocês, ou vão aplicar no trabalho de vocês, tá? Depois que vocês escolherem uma ferramenta e aplicar em um desses 3 locais, certo? Que eu falei para vocês, empresa, setor ou trabalho, tá? Vocês vão escrever um texto utilizando essa ferramenta que vocês escolheram, dizendo como foi, desculpa, dizendo como você conseguiria resolver um problema. Então, você vai ter que pensar num problema onde tem ou no seu setor, ou no seu trabalho, ou na sua empresa onde você trabalha, tá? Como você resolveria o problema com aquela ferramenta, ou como você conseguiria aperfeiçoar alguma coisa no que você escolheu, certo? Então, pessoal, essa atividade é a atividade que vai valer mais ponto, certo? Para vocês, porque ela pode ser a penúltima atividade. Então, foquem nela, façam direitinho, escrevam bastante, certo? Porque textos curtos tendem a ser o quê? Tendem a ser vazios. Então, você não vai me trazer muita informação se você escrever 2, 3, 4 linhas, certo? Então, vocês tentem, escolham uma ferramenta que vocês gostaram ou que vocês entenderam melhor e vocês escrevam alguma coisa utilizando essa ferramenta, tá, pessoal? Bom, a gente fica por aqui, tá? Até a próxima aula. Tchau, pessoal.